Muito bem. O Bolsonaro está condenado. O que é que acontece agora, gente? O que vai acontecer, principalmente no que diz respeito às sanções que possam vir aí para o Brasil futuramente, especialmente da parte dos Estados Unidos. A gente sabe, inclusive, o Trump saindo da sala oval ali, ele foi abordado por alguns jornalistas e ele disse que estava insatisfeito com o julgamento do Bolsonaro. Ele disse, inclusive, que aconteceu lá nos Estados Unidos algo semelhante que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, que ele foi vítima de perseguição lá nos Estados Unidos, e que isso e que aquilo, e aconteceu algo parecido com o Bolsonaro, mas ele considera o Bolsonaro como um bom homem. E ele vem se mostrando insatisfeito, inclusive prometendo sanções para com o Brasil. Bem, eu já vou te comentar sobre isso. Eu só peço que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Quando você se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, principalmente quando você se inscreve aqui dentro do vídeo e vai mandando para outras pessoas. Aí você ajuda o nosso canal, beleza? Mas, muito embora o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo façam todo um terrorismo para tentar assustar os brasileiros, como se o Trump parasse o mundo para se importar só com o julgamento de Bolsonaro. Não, menos, mas muito menos do que isso. Para começar, o Trump não fica o tempo inteiro, meu Deus, deixa eu ver como é que está aqui o julgamento de Bolsonaro. Não, gente. O Trump tem assessor e ele sabe disso através de assessor. E aí, quando é abordado por algum jornalista, é óbvio, ele já falou que está insatisfeito com isso, mas não é nada desse terrorismo, e que o Eduardo Bolsonaro, e que o Paulo Figueiredo faz o Brasil ficar assustado, e as pessoas, como se o Trump, meu Deus do céu, a vida dele agora é o julgamento do Bolsonaro, e ele quer vingar o Brasil. Calma, gente, nada disso. Na verdade, o que se comenta nos bastidores é que a dor de cotovelo do Trump é com o BRICS. E o Bolsonaro é apenas um boi de piranha, apenas um bode expiatório para os planos do Trump. O Trump está com raiva por causa dos países do BRICS, inclusive eles querem montar uma moeda própria para não ficar refém do dólar. É claro que o Trump não ia ficar satisfeito com isso. Então, ele tenta atrapalhar não só o Brasil e os planos dos países que formam o BRICS para que recuem desse projeto. E ele fez isso com o Brasil, impondo sanções. É claro que ele teria que usar alguém como boi de piranha, e isso é o que se comenta nos bastidores. Mas o Eduardo Bolsonaro insiste e faz parecer crer agora, principalmente depois do julgamento do Bolsonaro, há 27 anos de cadeia. Já imaginou? Inclusive, é papuda para cumprir em regime fechado. Não tem essa história de Polícia Federal. Os advogados estão tentando aí pedir para que ele cumpra uma medida de prisão domiciliar. Já vou comentar sobre isso. Mas deixa eu falar algo. O Bolsonaro, ele foi condenado como chefe, como líder de uma organização criminosa. É tanto que ele pegou a maior pena. 27 anos de cadeia em regime fechado. E diz a lei que quando alguém é condenado como chefe de organização criminosa, ele deve ficar recluso, inclusive em presídios de segurança máxima. Então, meu amigo, não tem para onde correr, é papuda. Bolsonaro vai para papuda. Como eu disse, os advogados estão tentando ver se consegue para ele aí uma prisão domiciliar. Eu não acredito que o Alexandre de Moraes vai ceder, que o STF vai aceitar, porque manter Bolsonaro em prisão domiciliar sai muito caro para o Estado. Porque Bolsonaro não é um réu como qualquer outro. Existe, para começar, um risco muito grande de fuga. Vocês viram que o Lindenberg falou há poucos dias que há 10 minutos ele pode chegar numa embaixada. Se Bolsonaro, por exemplo, entrar no carro de uma embaixada americana, ele não pode ser retirado de lá. Então, o tempo inteiro ele vai ter que estar sendo monitorado. É dispendioso demais
para os cofres públicos brasileiros. Então seria mais econômico e mais viável manter Bolsonaro recluso numa prisão. É claro, gente, que não vamos imaginar, ele é um ex-presidente, ele não vai ficar como um preso qualquer. Não, ele vai ter uma espécie de conforto. Afinal de contas, ele é um ex-presidente da República. Mas vai para a cadeia. Pelo menos é o que está na condenação dele. Ele vai cumprir a pena em regime fechado, não tem para onde correr. Aí, depois desse julgamento de Bolsonaro agora, uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu para o Capelli, veja aí o que esse babaca disse. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Então veja que o Eduardo Bolsonaro, ele age como um terrorista que está lá em um outro país e ele, olha as declarações desse cara. Esse cara, se ele não sofrer de psicopatia, ele deve estar louco, delirando. Ele diz que é possível mais sanções do Brasil, talvez aí ataques com navios, aviões de guerra. Meu Deus, que loucura desse cara. A troco de quê? A troco de tentar fazer com que o Brasil mude a sua decisão? Como se Bolsonaro fosse o centro do universo? Como se este país aqui fosse uma república de banana e que todo mundo esquecesse do mal que ele fez a essa nação? Foi o responsável direto pela morte de mais de 700 mil pessoas. Aí quer dizer que o presidente de um outro país vai atacar, às vezes porque se vai ter navio de guerra, aviões, vai matar pessoas, matar inocentes, tudo por causa de Bolsonaro? Você é um lunático. E ele disse mais, veja aí. Porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Então ele faz parecer que o nosso país é uma ditadura. Babaca, se o Brasil fosse uma ditadura, o seu pai, o seu papai, outro lunático, um excremento da sociedade brasileira, um deputado de baixo clero, um rato que veio do esgoto, do porão do esgoto, jamais teria chegado à presidência da República. O seu pai só conseguiria ser presidente da República em uma democracia como a nossa. E ele foi eleito pelo voto popular. Como Lula conseguiu novamente ser eleito pelo voto popular em países democráticos. E o Trump não vai aceitar a eleição brasileira, por quê? Por que você acha isso? Aí você tem a pachorra de dizer que os Estados Unidos é o farol da democracia do mundo. Como? Você está esquecido o que o Donald Trump fez no Capitólio? Não aceitou o resultado da eleição como seu pai fez? E ele conseguiu ser eleito presidente da República aí, e ele acha que aqui aconteceria a mesma coisa, só que não. O Brasil sai fortalecido. O Brasil mostra para o mundo que as suas instituições são fortes. E aqui sim a democracia funciona de verdade. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima notícia.